A gravação. Divino Mestre Jesus, irmão de todos nós, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós. Como sempre, Tua misericórdia nos permite aqui estarmos reunidos, buscando entendimento, buscando aprendizagem, buscando o aprimoramento intelecto e moral, possamos realizar o melhor ao nosso alcance, que nós aqui possamos veicular as melhores ideias, os melhores pensamentos, possamos movimentar os melhores pensamentos, sentimentos e vibrações, para que esse material possa ser aproveitado na nossa instituição para os trabalhos de amparo, tratamento, auxílio aos sofredores que lá se encontram albergados. Pedimos também a conexão da espiritualidade dirigente da nossa casa para com a psicosfera lá da instituição, para que os trabalhos possam ser compartilhados no ambiente da casa, se for do interesse dos espíritos amigos, se julgarem que o trabalho será útil para o aproveitamento dos espíritos que lá se encontram, estagiando. Que as suas vibrações de paz, de compaixão e de misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, dando continuidade então ao estudo alternado entre Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo, hoje retomamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Necessidade da Encarnação, é o item 25. Me parece que terminamos o item 24. Então, o item 25, Necessidade da Encarnação. É um castigo à encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim, é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Vamos lembrar que aquela informação espírito com letra maiúscula é o espírito formado na idade da razão, tá? Só assim nós vamos entender isso aqui, ó. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Porque o princípio inteligente não tem livre-arbítrio ainda. O espírito na faixa da humanidade, ainda sem pensamento contínuo, não tem livre-arbítrio ainda. Ele segue o automatismo total dos instintos. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação
e é quando se torna um castigo. Vamos lá. Sabemos que a reencarnação não é um castigo, por uma simples questão de lógica. A questão 132, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos, os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, isso aí já define que o objetivo não é o castigo, não é a punição. Qual o objetivo? Nos fazer chegar à perfeição, daquele estado de completude, de felicidade. Então, aqui, de um modo vago, ó, passagem dos espíritos com letra maiúscula pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe desconfia. Então, quando o espírito adquire a coroa da razão, e aqui eu estou me valendo da ajuda de André Luiz, do livro Ação e Reação, então ele passa a receber missões. Passa a receber missões. Porque aqui nós já estamos falando de um espírito com a razão desenvolvida, discernimento desenvolvido, com conhecimento das leis de Deus, certo? Que é o espírito com letra maiúscula. Nós já temos debatido positivamente esse assunto desde o Livro dos Espíritos, tá? Porque o princípio inteligente, e aqui eu vou considerar, só aqui por uma questão didática, para nós fazermos aqui uma separação bem nítida, eu vou considerar princípio inteligente ainda o espírito já na faixa da humanidade ainda não dotado de pensamento contínuo, tá? Então, o princípio inteligente, desde lá o átomo, até o homem hominal irracional, que é o hominal ainda sem pensamento contínuo, ele segue o determinismo absoluto. Qual determinismo absoluto é esse? Dos instintos, da força para progredir, que é inata. De fora para dentro, entra o ajuste da misericórdia aos corpos, os mundos. De fora para dentro. E de dentro para fora, o trabalho, o desenvolvimento é individual. O determinismo ele é interno, de dentro para fora. É a busca pelo melhor, e o instinto da felicidade, do prazer, da satisfação das necessidades. Isso que vai impulsionando o espírito. Só um minutinho, por favor. É um secretário aqui, um secretário de 4x4 querendo sair aqui. Evidentemente que o que nós estamos falando aqui, nós aqui estamos fazendo um raciocínio em cima do que os Espíritos informam no Livro dos Espíritos. O que eles dizem lá, de maneira geral? Que espírito com letra minúscula é o princípio inteligente. Espírito com letra maiúscula é o espírito formado. Naquele tempo não se podia dizer mais, certo? Hoje nós temos a contribuição de André Luiz, que ajuda muito. Embora muitos companheiros espíritas não aceitem André Luiz, nós aceitamos. Achamos que é uma contribuição válida. Até o presente momento não tem sido desmentido. Tanto André Luiz quanto Emmanuel. Então nós adotamos, e para não dificultar mais o assunto, eu pessoalmente me atenho a apenas esses dois, Emmanuel e André Luiz. E a codificação, evidentemente. Naquilo que eu entendo que eles estejam ajudando a
compreender melhor, porque o Kardec diz que sobre o Espiritismo foi dita a primeira palavra. Tem muita coisa para ser dita ainda. Não quanto aos princípios básicos em si, porque eles são cláusulas pétreas. Reencarnação, imortalidade, mundo espiritual, evolução, mundo, pluralidade dos mundos, as leis morais, isso são cláusulas pétreas, universais. Então, agora, o que é passível de complementação e de, de, de ampliação do entendimento? O recheio, vamos colocar assim, o recheio. E André Luiz, por exemplo, traz para nós contribuições extraordinárias nesse sentido. Eu vou falando aqui, quando vocês quiserem falar, é só me chamarem, tá? Vocês me conhecem aí, eu vou falando e às vezes eu não paro, hein? É desnecessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, os desafios de um mundo primitivo, de um mundo de expiação e prova, proporcionam o desenvolvimento da inteligência. Então, até isso mesmo que Santo Agostinho, por exemplo, afirma lá no capítulo 3, nós estudamos aqui no item 15. Nos mundos de expiação e prova, o espírito lida com a perversidade humana e com a inclemência do tempo. Duplo trabalho que auxilia o desenvolvimento da inteligência e das qualidades do coração. Então, suportando, tendo paciência, piedade, misericórdia, perdoando os perversos, nós aprimoramos a qualidade do coração. Lutando para melhorar o clima, as questões climáticas, nós desenvolvemos a inteligência. Certo? O clima existe até uma discussão pertinente aí no meio científico, que os certos entendidos dizem que o homem não tem condições de alterar o clima macro. Por exemplo, as correntes de ar, as correntes marítimas, que o homem não tem condições de alterar, que periodicamente a Terra, isso é alterado, eles não sabem por que ainda, que ocorrem certas alterações, mas nós temos condições de alterar o microclima. Por exemplo, uma cidade tem um clima diferente de uma floresta. Tem muito concreto, muito asfalto, então se torna uma bolha de calor. Mas, basicamente, nas florestas, eles dizem que o clima não está alterado. Certo? Então, essa é uma discussão que permeia a ciência. E eu estou dizendo para vocês que a minha esposa está fazendo um segundo curso superior e uma das matérias foi essa. Exatamente essa aí. É climatologia, tá? Não se trata de negacionismo, não. Nós temos que preservar a natureza, isso é fato. Temos que melhorar. Nós estamos vendo aí, quando os espíritos falam. Vou buscar lá o texto. Só fazendo aqui um adendo aqui. Quando o Santo Agostinho fala assim, ó. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Então, vejam bem, se ele está citando aqui inclemência da natureza e que é lidar com a inclemência da natureza é um duplo trabalho junto com a perversidade dos homens que visa desenvolver qualidades do coração e da inteligência, nós temos aí dois trabalhos, certo?
desenvolver as leis para conter os perversos. Aí nós temos o sistema judiciário, temos a polícia, que representam a misericórdia de Deus na terra, protegendo os fracos contra os fortes egoístas e preservando os delinquentes de cometerem maiores delitos. Então, nós ainda precisamos aprimorar muito as condições das cadeias brasileiras, por exemplo. Precisamos. E também subentende-se que a inclemência da natureza pode ser amenizada. Isso é o que os Espíritos estão dizendo para nós. Por exemplo, se numa determinada localidade tem um vulcão que está sempre entrando em erupção, então, aqueles que têm poder, têm condições, têm recursos, não deveriam permitir que seus irmãos mais vulneráveis fossem morar perto de vulcões. Não deveria ser assim no mundo regido pela lei do Cristo? Não deveria ser assim? Os mais bem-aquinhoados vão proporcionar melhores moradias para seus irmãos mais carentes? Isso é que eu entendo por um mundo solidário, por um mundo fraterno, que é o mundo que Kardec buscava. Que é o mundo que Kardec buscava. Esqueçam ideologias. Estou falando de ideologias aqui não. Nós estamos tão polarizados ideologicamente que até nos nossos diálogos com os espíritos na reunião mediúnicas temos tido dificuldade em deixarmos de ser ideológicos e dialogar com os espíritos apenas na pauta do espiritismo. Então a polarização ainda está muito triste. Então, desenvolvendo a inteligência, nós temos que transformar o mundo. Nós é que vamos transformar o mundo num mundo com leis melhores, com um sistema judiciário melhor, com prisões que sejam verdadeiras escolas de fato, enquanto os elementos estão ali confinados, escolas e oficinas, como já acontece, por exemplo, na Noruega, já acontece na Dinamarca, que são aqueles países que estão com as experiências mais avançadas no campo da regeneração na Terra, que são modelo para todos os países hoje. Então, nós estamos aqui lidando com isso. Então, lidamos com espíritos aqui, espíritos, letra maiúscula, na faixa da razão, que já entendem a lei de Deus. Mas é por que, então, que nós ainda temos na Terra, alguém pode se perguntar, por que, então, ainda temos aqui na Terra espíritos selvagens e sempre selvagens? Por uma razão muito simples. Não é? Vamos buscar aqui o que está dito aqui, ó. Aqui, ó. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida de espírito formado, da razão formada, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da encarnação. Então, essa é a tarefa aqui de que está falando aqui o Espírito de São Luís, é aquela tarefa que nos está
posta como cumprimento, por exemplo, do decálogo. É a primeira missão, primeira tarefa. Cumprir o decálogo, cumprir os mandamentos. 1260 anos antes de Jesus, Moisés. É o nosso trabalho. Aí nós vamos ter aqueles que vão utilizar bem o seu livre-arbítrio, vão desempenhar com zelo, vão obedecer com zelo os 10 mandamentos e vão transpor mais rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação. E mais cedo vão gozar do fruto dos seus labores. Qual que é o fruto? A felicidade, a paz. Os que, ao contrário, usam mal, não querem saber de 10 mandamentos, querem continuar sendo o que são, selvagens. Então, eles vão prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. Então, o que aconteceu? Quando nós recusamos a cumprir os 10 mandamentos e, consequentemente, o movimento foi aumentando e nós crucificamos Jesus, então nós afastamos a possibilidade imediata da regeneração na Terra desde os tempos de Jesus. Então os espíritos primitivos, os espíritos selvagens continuaram podendo aqui reencarnar. Por quê? Porque então os outros se tornaram rebeldes e passaram a entrar na faixa da expiação. Não sei se os amigos entenderam e ou concordam. Então, nós continuamos sofrendo a presença dos espíritos selvagens, porque eles são o quê? Instrumento do escândalo para espíritos rebeldes, para aqueles que não querem amar, querem ser egoístas. Então, é um encaixe. Se nós tivéssemos aceitado Jesus naquele tempo, como um todo, começado então a implementar os ensinamentos de Jesus, com o passar do tempo, os espíritos mais selvagens iriam sendo transmigrados para mundos apropriados. E hoje, 2000 anos depois, nós estaríamos numa situação bem melhor do que estamos hoje. Certo? Comentários abertos aí, amigos. Tem só uma outra coisa aqui importante que eu quero dizer aqui, ó. Aqui está derrubado por terra a tese rustenguista. Tanto aqui quanto no Livro dos Espíritos. Porque para os rustenguistas, que lamentavelmente se enxertaram no movimento do Espiritismo, os espíritos que passam a encarnar são aqueles que se rebelaram contra Deus, foram criados perfeitos, conviviam com Deus no seio da perfeição, mas se rebelaram contra Deus. Passaram, então, como punição, a encarnar. Desde o átomo. Tá? Então aqui está derrubado por terra. Por quê? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus desconfia. É desnecessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo e bom, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os filhos. Assim é que Deus estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Certo? Qualquer privilégio seria uma preferência e uma injustiça. Esse é o ponto que eu queria destacar aqui, antes de abrir o assunto para os amigos.
Palavra aberta aí, amigo. Eu já falei demais. Tô com a boca até seca, ó. Quem vai começar aí? Ninguém quer falar, não? Então, esses primeiros graus de iniciação aqui, ó. Iniciação no cumprimento das leis de Deus. Não é iniciação nos mistérios iniciáticos lá dos tempos, não. Iniciação das atividades para o cumprimento da lei de Deus. No mundo que está saindo do primitivismo, entrando na faixa da expiação e prova. Expiação para quem? Já estudamos aqui, para os espíritos rebeldes, que inicialmente eram os que vieram de fora, pela transmigração. Mas a partir do momento em que na Terra recebemos a revelação dos mandamentos, que coloca todos em pé de igualdade, os que vieram de fora para a reciclagem e os que aqui estavam para entrarem nessa sistemática, então aqueles que não querem praticar a lei de Deus, que estavam evoluindo na Terra, entram também na expiação. Juntam-se a outro grupo. Tá certo? Deixa eu ler a nota de Kardec aqui. A nota é compridinha. Eu vou ler enquanto vocês vão pensando aí o que falar, tá? Se ninguém falar nada, nós vamos passar para frente. 26 nota. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito selvagem, do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio de ele desenvolver a sua inteligência. Lembrando que o espírito selvagem que está aqui na Terra, que estava na Terra no tempo de Moisés, tinha condições de começar a compreender a lei de Deus, tá? Já tinha, senão não estaria. Porque vamos lembrar, existe a trajetória natural, normal, e tem a trajetória dos que se tornam rebeldes. Me parece que é o nosso caso aqui. Fomos rebeldes no outro tempo, no outro homem, tá? Não quer desanimar ninguém, não, tá? Mas melhor a gente colocar a barba de molho, tá? Mesmo a Elana que não tem barba, viu, Elana? Você coloca o cabelo de molho assim, ó. Você faz assim com o cabelo assim, coloca de molho. Então, os selvagens que já estavam aqui evoluindo, da chegada desses espíritos exilados, tiveram aí 30, 40 mil anos para entrosar com eles por meio do contato social. Receber por indução do exemplo ideias melhores, sentimentos melhores. Até que chegaram num determinado ponto de amadurecimento, que se deu ali quando Moisés aqui esteve, e que todos os que estavam fora, os que estavam aqui exilados, para relembrar e reciclar, e os que estavam aqui evoluindo, condições de entender. Então, é o que Paulo vai dizer lá, enxertar, eles foram enxertados no tronco da
oliveira que foi trazida pelos que vieram de fora. É Romanos 11:11. Então, eles foram enxertados ali no tempo de Abraão até Moisés, certo? Condições intelectuais para compreender. Aí, a partir daí, começaram a surgir o quê? Os rebeldes da terra. Os rebeldes da terra. Bom, para o espírito selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é o que estavam me dizendo aqui, perceberam? O selvagem na linha natural vai desenvolver a sua inteligência, adotando os 10 mandamentos, avançar em outro tipo de conhecimento. Ao lado dele, o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo. Interiormente falando, tá? Não é um castigo, Ô, Júlio, não é um castigo imposto, não. Para aquele espírito é como se fosse um castigo. Porque ele é um mais adiantado que se tornou rebelde. Aí isso justifica os 3 grupos, selvagens, semi-civilizados e mais adiantados, de Santo Agostinho. Tá? Diga lá, Elana. então, eu ia falar, existe uma relação aí direta entre eles, né? Entre os selvagens, os Existe. selvagens, É o teor dos sentimentos. sim, porque de uma certa forma um intercâmbio entre eles desenvolve exatamente o que cada um precisa, né? É. Dentro da encarnação. É o que você está citando aí a questão 779 do Livro dos Espíritos. Vamos lembrar? Sim. Vamos recapitular? Marcha do progresso. O homem, podemos trocar a palavra homem aqui por espírito, com letra maiúscula também, tá? O homem colhe em si mesmo a força para progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, esses rebeldes aí são constrangidos a ter um contato social com espíritos dos quais já deveriam ter se desligado, mas eles se tornaram o quê? Retardatários. Então, qual é a cola que une os mais adiantados, que já poderiam ter chegado ao fim e não chegaram? Qual é a cola que liga esses aqui com o selvagem? Sentimentos. Mesmo teor de sentimento. Só que no selvagem é o sentimento natural que ele vem desenvolvendo. No retardatário aqui é a recusa em aprimorar aqueles sentimentos, torná-los mais superiores, torná-los transformados em virtudes, amar o próximo, permanecer no campo do selvagem. Então eles se unem, aí o selvagem vai ser instrumento do escândalo. Como? Quando um elemento, por exemplo, salta um muro de uma mansão, comete um assalto, comete um assassinato, escândalo necessário para aqueles que se fecharam no egoísmo. Entenderam? Às vezes aqueles espíritos, costuma acontecer, tá? Espíritos que assaltam uma determinada moradia abastada, costuma ser um espírito
quem aquele casal se comprometeu a receber como filho, mas foi recusado. Então ele chega por vias indiretas àquele lá, para buscar o que é seu. Não se assustem, não. Isso acontece. É o encadeamento da lei de causa e efeito. Mais alguma coisa, Alana? Então, interessante, porque esse espírito que é considerado aí depois do semi-selvagem, o Sempre o mais adiantado. mais adiantado, ele tem essa oportunidade, então, de se desenvolver, né, para se tornar um espírito mais evoluído, e às vezes ele vai alimentar mais ainda o seu egoísmo, o seu orgulho, e às vezes o que é selvagem pode até ultrapassar ele numa próxima geração. Pode. Só seguir naturalmente e ser obediente. Só de ser obediente. Porque esse aqui, lá do tempo de Moisés, que poderia ter chegado ao fim, é o rebelde que veio de fora. É o rebelde que veio de fora, para o mundo de expiação. Kardec fala disso, que os mundos de expiação são para espíritos que vieram de outro mundo. Certo? Recalcitrantes. São rebeldes. A partir daí, o selvagem aqui da Terra e o semi-civilizado aqui da Terra, que for obediente ali à proposta e seguir aquela proposta, ele vai ultrapassar o... Por quê? Tem rebeldes aí sendo degradados de novo. O grupo nazista, por exemplo, veio de fora. Foram degradados de novo. Aquele núcleo mais duro lá. Segundo degredo. É lamentável, né, amigos? Mas é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Certo? Então, esse aqui é forçado a desenvolver o amor na marra aqui no mundo de expiação e prova. Para sair da dificuldade. Forçado assim, pela misericórdia. Porque se ele continuasse no mundo lá de origem, o mundo não passaria de expiação e prova para regeneração. Que é o que acontece com a Terra. Se determinados espíritos não forem retirados daqui, eles podem, inclusive, explodir esse planeta ou não podem? A inteligência se desenvolve sempre. Não para. Progresso intelectual se efetua sempre. Questão 785. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu próprio progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, também pode transpor de uma vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Tá vendo? Basta ser obediente. Esse obediente aqui, amigo, não quer dizer que o espírito, o selvagem, ele vai se tornar bonzinho. Não, ele vai exercitar o mandamento, buscar vencer os seus instintos e vai ter aquela experiência empírica do erro natural. O erro natural. O erro natural. Tem o erro natural e tem o erro rebelde, recalcitrante, repetitivo. O erro natural é experiência da evolução. Certo? Nós já discutimos aqui esse assunto. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencherem em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível
se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem sede de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis Deus, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural, os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Comentários? Mais à frente aqui nós vamos estudar que frequentemente o espírito renasce do mesmo meio. Comentários aí, vamos para frente. Diga lá. Nossa, quando você falou, foi lá, tá, nos seus comentários, você estava falando da. É que você citou Hebreus, né? Da enxertia. Sim. De cada grupo, né? Aí eu lembrei daquela passagem, que uma passagem tem em Mateus, lá no capítulo 4. 4,16. 4,16, isso. Né? Ele, quando fala que no 15 ele fala assim, a terra de Zebulon, Jesus foi para Cafarnaum, aí fala assim, nos confins de Zebulon e Naftali. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz saiu. Sim. Quando a gente fala em comentários que um grupo seria os nativos, né? Sim. O outro grupo, os capelinos, né? Capelinos eu vou te corrigir aí, porque capela não tem mundos. É o hábito da repetição. Nossa sala, né? Aqui, eu vou corrigir sempre, tá? Tá. Lamentavelmente, lá não tem mundo, o que eu posso fazer? Não, tudo bem. Não é? Então eu tenho que ajustar aqui o assunto. É isso mesmo. Os gentios estão na treva natural. Na treva natural. Uhum. E os hebreus, os outros, na região da sombra da morte. Por quê? Recusaram a praticar o amor. Então, para eles, a vinda para cá foi morte, foi expiação. Uhum. E diga lá, pode falar. Não, porque no final, no versículo 17, ele fala, desde então começou Jesus a pregar, a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso. Então, essa mudança de comportamento, né, essa proposta, ela é chegada para os dois grupos ao mesmo tempo. Porque esses dois grupos aí, quando eles chegaram aqui na Terra, os exilados, que nós entendemos aí que foi 40 mil anos atrás, no mínimo 30 mil anos atrás, começaram a reencarnar. É a oliveira sendo enxertada no zambujeiro. Uhum. O zambuzeiro é a oliveira brava. E os exilados representavam a oliveira porque já tinham conhecimento da lei lá. Então, 40 mil anos reencarnando, sendo filho, primeiramente foram filhos dos autóctones, dos primitivos da terra, dos selvagens, certo?
Então a enxertia do melhor no pior. Do melhor no pior. Então, ao longo do tempo, eles foram, então, pelo contato social promovido pelas reencarnações, eles foram se conhecendo, foram se ajustando, foram se afinizando. Os exilados transmitindo por meio do contato social, ali nas tribos, nas famílias, melhores noções de leis, e trazendo determinadas leis, organizando a civilização, certo? Noções de religião, noções de leis, agricultura, técnicas rudimentares. Depois, por volta de 6.000, aproximadamente 6.000 a.C., desenvolvimento da linguagem, surgiu na Terra a escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, que são os caldeus, e depois se tornaram babilônicos, conquistaram ali Babilônia, certo? Até que veio Abraão, primeiro ali que falou do Deus único, primeiro obediente a Deus, depois Moisés. Com a chegada de Moisés e os 10 mandamentos didaticamente dispostos, então houve o quê? Equiparação evolutiva dos que estavam sentados, que os estavam na treva, ou os autóctonos, com os que estavam na sombra da morte, os que vieram de fora. Houve equiparação. A partir daí, então, os de fora, os exilados, vão reciclar, fazer de novo de forma melhor, e os daqui vão entrar numa nova dinâmica natural que a sua evolução já propõe, é um prêmio para eles de avanço. Por isso que o mundo se torna expiação e prova. Expiação para quem veio de fora e prova para quem estava aqui, certo? Nesse sentido. Então, esse é o... Evidentemente que um degredo dessas condições é um degredo de dezenas de milhares de anos, de 30 a 40 mil anos mesmo. O próprio Emmanuel dá a entender isso no livro A Caminho da Luz, quando ele diz que os que estavam ali na região dos arianos, que estavam junto dos hindus ali na região ali da Ásia, 12 mil anos atrás aproximadamente, migraram para o centro da Europa. Então, se eles migraram para o centro da Europa 12 mil anos atrás, é porque chegaram aqui, no mínimo, mais uns 10 mil anos antes, 25 mil anos. Tá? Para mim, são 40 mil anos. Uhum. Então é isso. Ali eles chegaram primeiro no Irã, Emmanuel vai dizer isso lá no livro A Caminho da Luz. Certo? Enfim, estamos hoje aqui. Nós somos dessa turminha aí, viu, meus caros amigos? Pelo menos 2 aqui, com toda certeza. Pelo menos 2 aqui eu afirmo categoricamente que somos dessa turma. Certo, Wander? Abre seu som aí, tá fechado. Exatamente. É isso aí. Os outros eu não posso falar, para os outros eu não conheço a história. Mas aí a nossa história nós já conhecemos aí. Exatamente. Não há dúvida. Sim. Então vamos lá. Não tem nenhuma vantagem em ser exilado, tá, amigos? Não tem nenhuma vantagem. Pelo contrário, o exilado é rebelde, é recalcitrante. Tomou bomba. Uhum. É repetente.
Lembra daquela musiquinha que a gente cantava para os repetentes lá na escola? Quem se lembra aí? Não. Pô, mas vocês não tiveram infância, não, rapaz? Pelo amor de Deus, velho. Canta aí, Júlio. Agora eu fiquei Não, curiosa. aqui nessa sala eu não posso cantar, não, velho. Então, depois de encerrar a gravação, Não, você eu não lembro da letra, não, mas eu lembro que a gente cantava as musiquinhas para os repetentes, velho. lembra, não? Então vamos lá. Mais comentários aí? Não. Não? Vocês estão Não, agora parecendo, não. vocês estão parecendo que foram meus companheiros lá em Esparta, todo mundo lacônico, falando pouco, viu? Eu já pedi essa característica aí de ser lacônico, eu já, como diz a minha esposa, eu falo até com o poste. Eu fico pensando como que as coisas são lentas, né? Que você estava falando aí, eu estava pensando em períodos, né? Que você falou Sim, com a chegada de Moisés, com o Decálogo, aí o grupo que estava aqui começa a ter condições de se equiparar com o grupo de fora. Então, de Moisés para Jesus, que esse pessoal fala, em torno de 1.500 anos. não, 1260. 1260, isso. Metade da escala centenária. Pois é. É exato, Aí, é exato. aí chega Jesus, né? E quando Jesus chega, que ele propôs, que ele fala do Consolador, vão ser mais 1.800 anos, né? É, Para chegar a esse Consolador. Então, assim, a gente vê como que é, igual no Livro do Espírito fala, como que é lento esse progresso, né? Essa mudança, essa é lento. assimilação, colocar em prática, né? Porque cada momento desses são momentos importantes, né? Sim, No processo evolutivo do espírito que está aqui vinculado à Terra. sim, São momentos, assim, de bifurcação, vamos dizer assim, né? sim, E você vai para cá ou vai para lá? Aqui exato. agora, né? E tem um ciclo aí matemático, porque de Moisés para Jesus, 1260. De Jesus para Francisco de Assis, aproximadamente 1260. Uhum, Francisco de verdade. Assis para Kardec, aproximadamente 630. Sim. Então você vê o ritmo matemático aí de uma certa precisão. 630 anos depois de Moisés, Daniel. 630 depois de Daniel, Jesus. Ô, 630, Júlio, 630 depois de Jesus veio um discípulo que falhou na missão, que foi o Maomé. Estava no mesmo ritmo, 630. E assim vai. Diga lá, Wander. na sua penúltima aula do Mildinho, você falou detalhadamente sobre cada uma destas datas e a conjunção de uma com a outra. Quem tiver gravado pode pegar lá, Ah, na sim, sua penúltima aula. exato, do ciclo centenário, é. Falei, inclusive, de É, 1857, que é Sim. data profética que Uhum. nós descobrimos estudando a profecia de Daniel. Daniel aponta para essa data lá. Temos que fazer conta, certo? Uhum. Ah, por que Daniel não apontou precisamente a data? Primeiro, porque se Daniel fosse declarar a data correta, precisa, os espíritos que combatem as revelações iriam se preparar para aquele advento. Segundo, ninguém imaginava que com a vinda de Jesus a cronologia seria dividida em antes e depois de Jesus. E o que é mais extraordinário, quando se faz a conta, levando tudo isso em consideração, a gente descobre a data 1857. Eu até perguntei para um amigo meu que é espírita, mas é um tanto quanto cético quanto a profecia. Se eu perguntei, você acha que isso é coincidência? Aí ele foi obrigado a dizer que não.
certo? Porque não é inconcebível que seja uma coincidência. E quando você pega a data de início da reconstrução do Templo de Jerusalém, que começou pelos muros de Jerusalém, foi 445 a.C., cujos muros ficaram prontos em 443. O muro é a proteção, é a contenção, tá? E você faz a conta ajustando lá as 2.300 tardes de Daniel, no capítulo 8. E mais e menos, 2.300 mais, 443 menos, porque até Jesus a contagem de tempo é decrescente, a data resultante é 1857. Se alguém me provar que isso é coincidência, eu paro de falar no assunto. Porque a profecia trata da restauração do templo. A visão de Daniel era sobre a restauração do templo. E Jesus, qual a característica do Consolador? Jesus definiu o Consolador, que foi uma profecia que se cumpriu, para quem não acredita em profecia, que o Consolador viria fazer o quê? Restabelecer todas as coisas. Isso é muito claro que Daniel viu. Ele tratava da restauração do templo de Jerusalém, mas Jesus se valia da boca de Daniel e da pena de Daniel para falar de coisas mais avançadas, porque os profetas eram guiados por Jesus. Jesus é o Espírito que se manifestou na sarça para Moisés. É Jesus, é o Jeová, pseudônimo de Jesus. Então, é ele que estava gerenciando o processo. Certo? E quando Jesus fala na profecia do Consolador o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Consolador, Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ora, ele está falando de quê aí? De reencarnação. Para os espíritos que estavam lá ouvindo. Vocês não podem entender agora, mas quando vier o Consolador, lá em 1857, vocês vão estar reencarnados, aí vocês vão entender. Sim. Não é isso? Então, só assim que a gente entende. Aí, determinados irmãos de outras denominações, para ajustar e tirar a reencarnação, dizem que o Consolador veio no fenômeno do Pentecostes. Por quê? Porque se vocês admitirem que o Consolador não veio no Pentecostes, eles têm que admitir reencarnação. Eles nunca vão admitir isso. Mas o que cumpre as características do Consolador prometido é o Espiritismo, sem sombra de dúvida. Vem restabelecer todas as coisas, nos fazer lembrar de tudo quanto ele diz. Ele disse que foi esquecido, foi adulterado, e acrescentar o que ele não pôde dizer. Esse é o Consolador prometido, é o Espiritismo. Meu amigo, eu entrei nesse assunto por causa do tempo, né? O nosso tempo, para nós começarmos aqui o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e somos nós aqui que estamos evoluindo na Terra, aflitos para resgatar os erros do passado, aflitos para aprender o Espiritismo, praticar o bem, amar o próximo. Vamos segurar um pouco a aflição. Na semana que vem a gente entra aqui no capítulo 5, por causa do tempo. Alguém quer trazer comentários aí, finais? Eu só lembrar que dentro do que você falou aí, essa promessa do Consolador, ele fala que Jesus, quando fala da restauração do templo, né, conversando com os discípulos, que eles depois vão entender que o templo era a gente, era o próprio coração. Sim. Né? Então, quando Daniel faz essa profecia, e a gente entende com o Espiritismo, está falando de nós mesmos, né? Quer dizer, é a oportunidade que nós estamos tendo, né, com toda essa isso que nós estamos tendo aqui,
de restaurar o nosso templo íntimo a partir da degeneração que nós fizemos ao longo dos anos. Isso. Só para finalizar aqui e fechar o assunto, os babilônicos destruíram o templo em 587. Hoje os babilônicos estão buscando restaurar o templo. Uhum. Certo. Certo? Uhum. Perfeito. Mais algum comentário? Então vamos encerrar, né? Quem vai fazer a prece hoje? Eu até já esqueci quem é que faz a prece hoje. Quem que fez a semana passada? Semana passada foi o Fernando, hoje é o Luiz. Então hoje é o Luiz. Ué, depois de F, não é W, não? Depois de S no... Pode ser que aqui, pode ser que no alfabeto cuneiforme lá, talvez você se recorde, seja assim, mas no alfabeto de hoje não, viu? E para me defender, eu posso tentar colocar doutor Luiz, aí o D está na frente também, não tem jeito. Não tem jeito. Tá bom. Então vamos lá. Vamos tranquilizar-nos e agradecer, né? Como sempre, inicialmente pela vida, né, que Deus nos concede, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reestudando, né, os seus ensinamentos, agradecendo também a espiritualidade aqui presente, aos mentores de cada um, que nos auxiliam, que nos inspiram, que nos ajudam a tirar o espírito da letra, né? Que cada um possa ter recebido nessa noite de estudo aquilo que lhe é necessário, né, para o aprimoramento dos seus conhecimentos, e que esse conhecimento nos ajude a fortalecer a nossa vontade de transformação, de mudança, que cada um possa, ao final do estudo, continuar nos seus lares, que nós estamos, cada um em seu lar, mas retornando para o seu meio social, possa levar, né, esses conhecimentos para o ambiente no qual frequenta, contribuindo assim com a melhora da qualidade energética do nosso país, do nosso mundo, né, que tanto precisa de um saneamento mental. Chegamos então assim ao fim do nosso estudo. Simbolicamente, é a última do Evangelho desse ano, simbolicamente, porque a vida é uma continuidade, né? Assim Deus quis, mas que nós possamos lembrar da semana que antecede a chegada daquele que é o motivo desse nosso encontro, né? Que nós possamos cada vez mais abrir as portas do nosso coração para que ele possa entrar e fazer morada. Que assim seja. Assim seja.